Vale a pena você ler o capítulo 17 do livro de Atos para você acompanhar um episódio que não somente foi esclarecedor, impactante na época do apóstolo Paulo, da igreja primitiva, na história da igreja primitiva, como também para você, para nós hoje. Porque o que aconteceu lá está acontecendo hoje e a história se repete. Como disse Salomão, não há nada novo debaixo do sol, não é? Tudo que já foi, é e será novamente. Nós vamos acompanhar ali que quando Paulo chegou em Atenas, especificamente a partir do versículo 16, na Grécia, Atenas, que era o centro do conhecimento na época, os gregos eram a sumidade da ciência, a sumidade do conhecimento e da filosofia. E Paulo então chegou na Grécia, de passagem ele estava aguardando outros discípulos, mas diz o texto que enquanto ele esperava esses discípulos em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo. O espírito de Paulo aqui, não era o Espírito Santo não, era o espírito da pessoa. Você sabe que nós temos um espírito, somos corpo, alma e espírito. E o espírito da pessoa é determinante para muitas situações que ela vai viver, como ela vai reagir diante de certas situações. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, algumas pessoas têm um espírito pacífico, um espírito de apaziguar as coisas. Então, diante mesmo de muitas situações conflitantes, ela não vai enfrentar, não vai confrontar, não vai fazer questão daquilo. Eu posso lhe garantir que esse não era o espírito de Paulo. Paulo ele não tinha um espírito pacífico, um espírito de ver as coisas e não fazer nada. Pelo contrário, seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Ou seja, quando Paulo chegou em Atenas, olhou aqueles templos dedicados aos deuses gregos, que até hoje se fala da mitologia grega, não é? Os deuses gregos, os mitos antigos da Grécia. Quando ele olhou aqueles templos dedicados aos deuses gregos, quando ele olhou aquelas estátuas, e o povo tão dado à idolatria, um povo tão inteligente, tão sábio por um lado e tão ignorante espiritualmente, o espírito de Paulo se agitou. Ou seja, ele ficou revoltado, ele ficou inconformado com aquilo. Ele falou, não é possível que essas pessoas não conseguem discernir a loucura que elas estão cometendo. A criatura sendo adorada, a criatura sendo adorada pelo homem. Ou seja, coisas que eles criaram com as próprias mãos e das próprias ideias estão sendo adoradas por eles. Paulo se revoltava com isso. E diz mais para frente que Paulo então reuniu os homens em Atenas, conseguiu reunir os principais, e estando Paulo no meio do Areópago, que era uma espécie de tribunal, de uma assembleia ali em Atenas, ele discursou dizendo, homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Um tanto supersticiosos. Paulo foi modesto ali, né? Foi moderado na sua fala. Para não dizer muito, ele disse um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Veja, Paulo revela aqui uma verdade muito importante sobre o ser humano. Que quando o ser humano não acredita, não crê em Deus, quando ele não crê no verdadeiro, único Deus, o Criador, então ele está propenso a crer em qualquer coisa. Se ele não crer no Criador, no verdadeiro, único Deus, ele pode crer em pau, pedra, metal, cristal,
Ele pode crer em horóscopo, ele pode crer em estrela, ele pode crer em réptil, ele pode crer em fantasma, ele pode crer em disco voador, ele pode crer em tudo. Ele vai crer em qualquer coisa, ele vai ser supersticioso, ele vai crer em três toques na madeira, ele vai crer em andar, pular 7 ondas, ele vai crer em 12 uvas, ele vai crer em qualquer coisa, fita vermelha na testa do bebê, ele vai acreditar em qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que se lhe apresentarem como algo que possa influenciar a sua sorte. Porque a ignorância com respeito a Deus promove as superstições, promove a idolatria. E por isso aquele povo, apesar de tão inteligente nas ciências e na filosofia, era tão supersticioso e tão idólatra, tão dado à idolatria. E Paulo tentou mostrar para eles esta loucura que eles estavam cometendo. Agora, vamos deixar os gregos de lado um pouquinho, vamos falar sobre nós. Vamos falar de nós hoje em dia. Quantas pessoas também estão sacrificando no altar de um Deus desconhecido? Como os atenienses, que eram tão supersticiosos que, por medo de serem castigados por algum Deus que eles ainda não haviam descoberto, não é? Então eles pensavam assim, bom, vai que tem um Deus aí que a gente não conheceu ainda, então faz um altar para ele aí, bota aí o nome ao Deus desconhecido para que a gente faça as pazes com ele, que ele não venha nos punir. Então, assim como eles eram tão supersticiosos que adoravam um Deus desconhecido, hoje tantas pessoas, infelizmente, têm adorado no altar de um Deus desconhecido. Inclusive muitos chamados cristãos. E por que eu digo isso? Porque basta você olhar a vida de muitos que se proclamam cristãos, muitos que professam a fé cristã. O que eles têm feito na prática que contradiz tudo que a fé cristã realmente proclama. Então, só podemos concluir que eles adoram o que eles não conhecem. Porque nós nascemos e crescemos numa cultura supostamente judaico-cristã, uma cultura onde nós ouvimos desde criança falar de Jesus, vemos as igrejas, a cruz no topo das igrejas, aprendemos a fazer sinal da cruz, aprendemos a guardar a Sexta-feira da Paixão, não é? Aprendemos as tradições cristãs. Então é muito fácil você crescer numa cultura e tradição cristã e achar que é cristão. É fácil. É como uma criança que cresce num lar onde todo mundo torce para o Corinthians, ou para o Flamengo, ou para o Palmeiras. E essa criança também passa a torcer para o Palmeiras, para o Corinthians ou para o Flamengo. Não sabe nem por quê. E muitos têm professado uma fé em Jesus sem nem saber o que estão fazendo. Estão adorando a um Deus desconhecido. Porque é importante conhecer a Deus e não somente sobre Deus. Entenda, há uma diferença gritante, enorme, um abismo enorme entre você ter conhecimentos sobre Deus, conhecimentos bíblicos, e você conhecer a Deus, conhecer o Deus da Bíblia. São duas coisas extremamente distantes e diferentes. O diabo conhece tudo sobre Deus. Ele conhece muito mais sobre Deus do que eu. E mesmo assim é diabo. Então muitas pessoas mergulham no conhecimento bíblico, pensam que pelo conhecimento bíblico vão se tornar pessoas santas e pessoas próximas de Deus. Não há dúvida que o conhecimento bíblico é importante, mas não é em si o que vai levar você a conhecer a Deus. É preciso que você, de fato, pratique as palavras de Deus. Que você procure se relacionar com a pessoa do Senhor Jesus. Conhecer a pessoa do Senhor Jesus. Relacionar-se com Ele através da prática, da obediência à sua palavra, para que Ele possa viver em você. E assim você ser
a imagem e semelhança dele neste mundo. Então, quando você conhece a Deus, você nunca mais vai ser supersticioso, nunca mais você vai atribuir sorte para a sua vida à cor da roupa que você está vestindo, nunca mais você vai ficar carregando amuletos na sua carteira, no seu pescoço, no retrovisor do carro, nunca mais você vai ter uma imagem de pau, de gesso, de metal e se curvar a ela e atribuir a ela algum poder, se curvar a um objeto criado por um artesão e achar que aquilo vai ajudar você. Nunca mais você vai ser supersticioso, idólatra, ignorante espiritualmente quando você de fato conhecer a Deus e receber o Espírito dele. Então, como é que você vai receber o Espírito dele? Como é que você vai conhecer a ele? Primeira coisa, jogue fora as religiões, jogue fora a religiosidade, porque isso te separa de Deus, não te aproxima, te separa. Comece a ler a palavra de Deus. Comece a conhecer a Bíblia Sagrada, ler a palavra de Deus e falar com Deus, o autor dela, todos os dias. Falar com Deus, orar a Deus e pedir que Ele venha se revelar a você. Porque Ele disse que se alguém deve se gloriar de alguma coisa, não é da sua riqueza, não é do seu saber, da sua ciência, não é da sua força, mas sim em conhecê-lo. Deus quer ser conhecido de você. Então, se você quiser também, é só buscá-lo, é só falar com ele, estar interessado na palavra dele e o próprio Espírito Santo vai se revelar a você e você nunca mais vai adorar a um Deus desconhecido. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.